Oi, pessoal. Olá, sétimo ano. Hoje a Progênie Isabel vai falar um pouquinho sobre poema, tá? Vamos estudar um pouquinho as características desse gênero, tá certo? Então, vamos iniciar. Gente, poema e poesia não são a mesma coisa, tá? É, a poesia é o sentimento que a gente expressa ao ver determinadas coisas, é o que está dentro da gente, é abstrato, é o que a gente sente. A poesia, por exemplo, a Pro consegue sentir poesia, ver poesia na água na água da chuva. Eu consigo ver poesia nas crianças brincando à noite no meio da rua. Eu consigo ver poesia nas conversas das vizinhas na calçada. Eu consigo ver poesia nas histórias da minha mãe que ela conta quando ela era criança. Eu consigo ver poesia na mata verde quando eu vou para a roça, ou então na mata muito seca quando falta chuva. Mas é tão lindo, eu vejo tanta poesia naquilo ali. Eu vejo poesia quando, quando eu vejo poesia no abraço de um filho em um pai ou uma mãe. Isso é poesia, é o que a gente sente, é o sentimento, tá? Tem gente que vê poesia em coisas tristes. Eu não consigo ver poesia em coisas tristes, mas tem pessoas que conseguem, tá? Que ver poesia nisso. Eu já não consigo. Nem sempre, gente, é, sim, já o poema, desculpa, o poema é o texto concreto, é o texto escrito ou falado, tá, gente? Aqui, por exemplo, nós temos um poema. Nós temos um poema que fala sobre o umbuzeiro, tá certo? Então, aqui, vejam só, eu vejo poesia demais no umbuzeiro, na roça. Eu lembro da época que eu brincava, que eu subia nos galhos do umbuzeiro com meus irmãos, para pegar embu naqueles galhos mais altos. Gente, aquilo me transmite uma poesia, uma saudade, uma nostalgia. Então, isso é o que eu sinto, é a poesia. É o que está no ar, é a poesia. Eu não vejo só um umbuzeiro, a árvore em si, no sentido real. Vai além disso. Aquele umbuzeiro me transmite isso, me transmite essas lembranças, essa poesia, tá? Então, poesia é isso, é o que a gente sente, é o sentimento, é abstrato, tá aqui dentro. O poema não, o poema é o concreto, é o texto escrito ou declamado. Outra coisa, poema, aqui na nossa frente nós temos um poema, escrito em versos e estrofes. Poema não é lido, poema ele é declamado ou recitado. Quando a gente pega um poema, a gente tem que ler ele, ler não, declamar ele, transmitindo emoção para o leitor. A gente tem que emocionar o leitor com a nossa leitura, com a nossa declamação. A gente não vai declamar um poema, não vai fazer essa leitura como a gente faz de uma notícia, de uma fábula, de um conto. O poema é diferente. A finalidade dele é emocionar o leitor, é emocionar, tá certo? Então, aqui tem um poema que fala sobre um umbuzeiro. Acho que vocês, né, acho que muitos de vocês conhecem, se não conhecem, conhecem a fruta que ele dá, né, que é o umbu, tá? Então, vejam só. E o poema, a voz que fala nos poemas é chamado de eu lírico, eu lírico. Muitas vezes, o eu lírico não é o próprio poeta que escreveu o poema, não é. Ele escreve um poema e aí ele coloca como a voz coloca quem fala no poema, ele usa às vezes ele bota uma criança, a gente vai declamar o poema e percebe que é a voz de uma criança, que é uma criança que está falando ali. Então, o poeta é um
e o eu lírico é outro, porque ele criou um eu lírico, que pode ser uma criança. Aqui eu poderia escrever um poema em que o próprio umbuzeiro, ele falaria, né? Ele ia falar. Então, ele seria o eu lírico, tá? Então, há essa diferença entre o poeta, o autor, o escritor, quem escreveu o poema, e o eu lírico. Muitas vezes, o eu lírico não é o poeta, não é o escritor, tá certo? Então, vamos lá. O umbuzeiro. Gente, é um poema muito lindo, né? Porque fala de uma planta típica da nossa região, da região nordestina, da região do semiárido nordestino. E vejam que, além dele emocionar, ele nos passa informações sobre essa planta, né? A época em que ela brota, quanto tempo vive um umbuzeiro, mas ela coloca isso tudo em forma de poesia, de poema. Ela escreve em forma, ela transmite emoção. Ela não coloca como numa notícia, que é a informação, né? Seca, não. É um poema. E quando a gente lê, transmite muita emoção, tá? Então vamos lá. O umbuzeiro. Nessa folha de papel, um poema vou declamar. Vou falar do umbuzeiro e você vai se amarrar. A safra dessa árvore vai de dezembro a abril. É um belo espetáculo que só o semiárido já viu. Na região nordestina, o umbuzeiro aqui está. Existem dois tipos, o comum e o cajá. É muito delicioso. Venha logo degustar. Que delícia! Tudo se faz com a polpa. Sorvete, picolé, umbuzada. Já sei, estou lhe deixando com muita água na boca. De casa dá para ver a sombra do umbuzeiro, as façanhas das crianças e o descanso do vaqueiro. À sombra dessa árvore, vem o vento a refrescar, uma planta hospitaleira com muitas coisas a contar. Passa de geração em geração, vive mais de 100 anos, é importante para a região. Com suas belas folhas verdes, na seca, ele não morre não. Olha só, tá vendo? É um poema lindo que fala da planta. Veja que diz quanto tempo um buzeiro vive, qual é a época que ele brota, né? Que ele dá os frutos. Fala o que é que se faz com a polpa do umbu, não é? Passa várias informações, mas passa de uma forma é, é, transmitindo emoção, tá? Emoção. Então, a finalidade do poema é emocionar, tá certo? A gente vai analisar aqui agora a questão da estrutura do poema. Gente, poema, na maioria das vezes, quase, né, sempre, é escrito em versos e estrofes, tá? Aqui nós temos, por exemplo, nessa primeira estrofe, nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 versos. 4 versos. Esses 4 versos formam essa primeira estrofe, tá? Aqui nós temos as rimas, palavras que rimam. São palavras que têm o finalzinho, né, o som final parecido ou igual. E as rimas, elas sempre ficam no final dos versos. Na maioria das vezes, quase sempre, tem no meio, mas a Pro não vai falar sobre isso agora. É no final dos versos. Declamar rima com amarrar, tá vendo? Que termina em A. Declamar, amarrar. Aqui, abril rima com viu, iu, abriu, viu, sorriu, mas aqui tem essas duas rimas, aqui, ó, no final dos versos. Essa estrofe aqui tem quantos versos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 versos também. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já essa estrofe tem 6 versos, tá, gente? 6 versos. Aí, esses 6 versos formam esse conjuntinho que é chamado de estrofe, não se esqueçam. Quais são as rimas que tem nessa estrofe? Estar, cajar e degustar. As rimas terminando com A, tá? Aqui,
Quais são as rimas que apresentam? Vamos ver as palavras no final dos versos. Tem alguma palavra que rima com delícia aqui nessa estrofe? Não tem. Polpa, rima com boca. Veja que o som não é igual, mas é muito parecido. Polpa, boca. Tá vendo? Aqui a rima está no segundo e no quinto verso. De casa dá para ver a sombra do umbuzeiro, as façanhas das crianças e o descanso do vaqueiro. Quais são as palavrinhas que rimam? Vamos lá. Ver. Tem alguma palavrinha que rima com ver? Não tem. Umbuzeiro tem? Eiro, eiro. Umbuzeiro rima com vaqueiro. Então, aqui, as rimas, o segundo com o quarto verso. Aqui nós temos árvore. Tem alguma palavrinha que rima com árvore? Não tem. Refrescar, tem? Vamos lá. Olha aqui as palavras finais. Refrescar rima com contar, terminando com ar. Aqui a última estrofe tem esse espaço, mas esse verso pertence a essa estrofe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 versos. Quais são as palavrinhas que rimam nessa estrofe? Aqui ele preferiu usar as rimas do ão, palavrinhas terminadas em ão. Geração, geração, região e não. A primeira estrofe rimou com a terceira e com a quinta. Vocês escolhem, pode rimar, pode ser rima emparelhada, uma embaixo da outra, ou rima alternada, quando tem um verso no meio que não rima entre elas. Então, aqui, por exemplo, geração e região, tem um verso aqui no meio que não rimou, então nós chamamos de rimas alternadas. Aqui, e não. Veja que tem versos no meio que não rimam, dá um pulo, como eu costumo dizer. Então, a esse tipo de versos nós chamamos ou a esse tipo de rimas, nós chamamos de rimas alternadas, tá bom? Aqui também rimas alternadas, refrescar e contar. Tem uma palavrinha nesse verso aqui, mas não rima, então, dá um pulinho, né? Então, rimas que alterna, tá? Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos outro poema. Esse poema aqui, gente, ele também transmite um sentimento, uma emoção, mas é um sentimento de emoção diferente. Não é aquela... O umbuzeiro é um sentimento de emoção mesmo, de nostalgia, né? Principalmente das pessoas que já visitaram o interior, que conhecem o umbuzeiro, né? Isso aqui bate uma saudade, vem uma poesia, aquele clima de poesia bem gostoso de se sentir. Já esse poema aqui, ele é meio que um poema de protesto, tá? O autor dele escreveu há muitos anos, o poeta Manuel Bandeira, e aí, gente, ele descreveu nesse poema uma cena, tá? Uma cena, e aí ele desperta na gente, ele desperta um sentimento, mas não é de emoção, de nostalgia, de alegria, não. Ele desperta um sentimento meio que de dó, de pena, de revolta, de indignação, tá? Vamos ver por quê. Por que que esse poema desperta no leitor esses sentimentos? Por quê, Pro? Vamos declamar, vamos ver? A Pro vai ler aqui, acompanha aí, tá bom? O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olha, gente, vejam só, vamos ver aqui. O título do poema é O Bicho. A gente imagina que seja, né? O bicho, a gente imagina que seja um animal que não seja um ser humano, um animal, qualquer animal, menos o ser humano. A gente, né? Pelo poema O Bicho, aí ele viu ontem um bicho. Aí a gente, nossa, o que será? Que bicho é esse que ele viu?
Na imundície do pátio. Na imundície do pátio, só pode ser um rato. Catando comida entre os detritos. É um rato. Catando comida entre os detritos, entre o lixo, é rato, é gato, é cachorro, deve ser. Aí ele continua na segunda estrofe. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade, com rapidez. Aí, né, a gente imagina que seja um cão, um gato, um rato, porque são esses animais que catam comida no lixo, né? Que comem comida do lixo. A gente imagina esses animais. Aí ele diz, né? O bicho não era um cão. Como assim? Como assim não era um cão? Não era um gato? Não era um gato? Como assim não era um gato? Não era um rato. Aí ele diz no final. Aí no final a gente se surpreende. O bicho, meu Deus, era um homem. Como um homem, um ser humano, catando comida no lixo, catando comida no lixo para comer, aí nos passa um sentimento meio que de dó, de pena, de revolta, de indignação também, porque trata da miséria em que muitos seres humanos vivem, tá, gente? Retrata a miséria, a desigualdade social, em que poucos têm muito e que muitos não têm nada, que passa dificuldade e que realmente há muitos seres humanos que passam fome nesse mundo, muitos, e que muitos ainda queriam ter um lixo para procurar comida, acreditem, tá? Então, esse poema é meio que um poema de protesto. E aí nós temos outra figura de linguagem, que é a comparação. Por quê? A gente percebe que ele compara o homem a certos animais, não é a qualquer animal. Há animais que catam comida no lixo, não é? Ele escolheu esses animais porque são eles que catam comida no lixo, que é o cão, o gato, o rato. Então, ele comparou o homem a esses animais, quando ele viu essa cena, né? Quando ele retrata essa cena no poema, do homem catando comida no lixo, né? E aí a gente lê o poema, não é uma notícia, é um poema, mas que não está transmitindo uma informação, que está transmitindo um sentimento de dó, de pena, né, nossa, como é que pode existir ainda tanta desigualdade social, tanta miséria, como, não é? E aí, aqui quando ele diz, o bicho, meu Deus, ele meio que está aqui, chama, né, Deus para falar, o bicho, meu Deus, era um homem. Então, vamos recapitular aqui. Aqui, a gente percebe que o eu lírico, né, que é a voz que fala no poema, passa a entender que é o próprio poeta, né, vi ontem um bicho, e o eu lírico, ele está no poema. A gente percebe pelo verbo vi é como se fosse eu vi, então vi está na primeira pessoa, eu vi. Então o poema está narrado, né? O eu lírico está na primeira pessoa, tá certo? É, nós percebemos aqui a presença de um vocativo também, né? Saindo da parte da interpretação, do que trata o poema, a gente vai para a parte da estrutura, não, da gramática, né? Vamos trabalhar a gramática dentro do poema. Nós percebemos aqui que há um chamamento, um vocativo. Vocês perceberam em que parte? Quem é esse chamamento vocativo? Vamos ver aí. Eu não estou agora com vocês aí nesse momento, mas deem uma analisada e procurem para mim o chamamento vocativo. Quem é que ele chama para falar algo? Hein, gente? Acertou quem disse, meu Deus. O bicho, meu Deus, é como se ele estivesse dizendo a Deus. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, esse meu Deus aqui, ele é um chamamento vocativo, tá, gente? E a gente, né, a Paula já falou várias vezes, chamamento vocativo, ele é isolado por meio de vírgulas, né? Ou exclamação, mas aqui está no meio, não, com exclamação é quando está gritando, né? Filho, vem cá, aí, filho,
é um chamamento, coloca uma exclamação para indicar um grito, né, que está falando alto. Mas aqui não, aqui o vocativo ele está sendo isolado por meio de vírgulas, e quando ele fala, o bicho, meu Deus, ele está, né, horrorizado com a situação que ele viu, ele está perplexo, né, gente? Com o que ele está vendo, que não era um animal, um cão, um gato, um rato, era o homem, era o ser humano. E quando ele fala um homem, esse um homem não é um homem específico, mas são todas as pessoas que vivem na miséria, que catam comida no lixo para comer, são todas as pessoas que não têm o que comer. Ele faz meio que um protesto, que ele leva, esse poema foi escrito há muitos anos, então esse poema até hoje, ele é muito vivo e ele retrata a nossa realidade até hoje. Quantas pessoas ainda vivem na miséria? Quantas? No mundo inteiro, muitas. Então, é um poema que continua falando sobre a realidade, transmitindo esse sentimento, né, de dó, de pena, porque ainda acontece, e como acontece, tá? É de Manuel Bandeira, é o poeta Manuel Bandeira, tá, gente? Então, vejam só, ainda falando, tratando da estrutura, nós temos aqui 4 estrofes, tá? Aqui nós temos 3 versos, 3 linhas, 3 versos, 3 versos, 3 versos, e aqui é a última estrofe, só tem um verso, tá? Só tem um verso, ok? Aí, gente, eu coloquei uma imagem, né, para chamar a atenção, porque é o tema do poema, né? Esse poema é diferente daqueles poemas mais nostálgicos, saudosos, né? Esse poema já é um poema que fala sobre a realidade mesmo, a realidade que a gente vive, a realidade social, fala sobre algo que realmente acontece, que é vivo, né? Fala sobre todos os poemas, mas esse aí adentra mais sobre a realidade do ser humano que vive, das pessoas que vivem na extrema miséria. Agora vocês vão analisar o poema, esse poema anterior, esse aqui, gente, vocês vão analisá-lo melhor. A Pro já explicou direitinho, mas voltem, leiam com muita atenção, tá certo? Ó, gente, outra coisa. Aqui no poema, nós temos, eu quero que vocês identifiquem aqui palavrinhas que são verbos. Verbos, eles podem indicar, verbo pode indicar ação, que a gente pratica, estado ou fenômeno da natureza. A Pro hoje quer falar sobre verbos na questão de indicar ações, tá? Ações. Então, encontrem para mim aqui, nesse poema, verbos que indicam ações que o homem, né, estava praticando. Quais são as palavrinhas que indicam ações? Quais são? Vamos lá. Na primeira estrofe, qual é a palavrinha que indica uma ação que está sendo praticada? Eu só vou dar uns 2 exemplos, aí vocês vão procurar os outros, tá bom? Qual é? Por exemplo, ontem. Ontem indica tempo, é um advérbio de tempo, não é verbo. Verbo são palavrinhas que indicam ações, como brincar, cantar, dançar, correram, escreveram, tá, gente? Então, aqui, qual é a palavrinha nessa primeira estrofe que indica uma ação? Vamos lá? Acertou. Quem falou? Catando. Catando é um verbo. Catando comida é uma ação que ela estava praticando, de catar. Catando é um verbo, tá? Na segunda estrofe, quais são outras ações, outros verbos que estão presentes? Vamos lá. Quais são outras palavrinhas que são verbos, que indicam ações? Nós temos aqui, ó, vou dizer só essa, por exemplo, quando achava alguma coisa, olha aqui a ação que ele praticava, quando achava, do verbo achar, tá? Então, achava é um verbo também. E aí, vocês vão procurar os outros que indicam ações. Tem mais, tá certo? Tem uma questão sobre isso. Aí, aqui tem. Vamos analisar o poema? Vocês escreverão as perguntas e respostas no caderno.
Gente, não precisam mandar, por exemplo, exatamente hoje, tá? Se vocês quiserem, podem enviar amanhã, quem puder, quem realmente puder, envie hoje, tá bom? Mas se tiver, pode, eu espera para o outro dia, tá bom? Número 1, aí vocês vão responder. Como era o lugar onde o poeta viu a personagem? Como era o lugar? Leiam o poema novamente e descrevam. Vocês vão descrever, fazer uma descrição, dizendo como era o lugar onde o poeta viu a personagem, onde o eu lírico viu a personagem. Vocês vão dizer com as palavras de vocês. Não vão pegar aqui do poema. Como é que vocês imaginam que seja esse lugar, tá? 2. O eu lírico antecipa ao leitor que a personagem, ele começa dizendo que a personagem, que o homem, não era um cão, não era um gato, não era um rato, porque alguém poderia supor, porque no início, a gente imaginava que fosse um desses bichos. Por quê? Quando a gente começou a ler, que ele falou lá, catando comida entre os detritos é lixo. E aí a gente imagina que seja um desses animais. Por quê? Vocês vão responder. 3. Que sentimento o poeta revela ao dizer meu Deus? Qual é o sentimento que ele revela quando ele fala o último verso? O bicho, meu Deus, era um homem. Que sentimento é? É de alegria? É de emoção? É de quê? Que sentimento ele expressa quando ele diz o bicho, meu Deus, era um homem? Tá? Aí vocês vão colocar. 4. Que condições de vida tem o homem segundo o poema? Como vocês acham? Qual é a condição de vida desse homem aí descrito no poema? Qual é a condição de vida dele? 5. Cite pelo menos 2 fatos, 2 situações que, na sua opinião, gente, podem levar alguém a se transformar em um bicho como o do poema. Quais situações da nossa vida que o ser humano passa que pode levar ele a virar esse personagem desse poema, a virar esse personagem, a catar comida no lixo? Que situações você acha que pode levar o ser humano a isso? Eu quero pelo menos 2, tá bom? 6. Há uma figura de linguagem presente no poema. Identifique-a. A Pro até já falou, eu vou voltar para vocês pegarem melhor esse conteúdo, que a Pro não explicou, não mostrou para vocês ainda, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Aí nós temos a figura de linguagem, nós temos a comparação. As figuras de linguagem é para dar mais expressividade aos poemas, às músicas, tá? E aí ele usou a comparação. Quando ele comparou o homem a esses animais, ele fez uma comparação, tá? Então, a figura de linguagem que nós temos é a comparação. 7. Quantas estrofes e versos tem o poema? Vocês vão lá, vão conferir, tá? Quantas estrofes tem esse poema e quantos versos. Lembrando que esse último aí, esse último verso, ele também é uma estrofe, tá, gente? Vejam que ele está bem separado dos outros. Mesmo sendo só uma linha, só um verso, aí é uma estrofe, tá bom? É porque só tem um verso. 8. O poema está narrado em primeira ou em terceira pessoa. O eu lírico está em primeira ou em terceira pessoa. Ele fala e ele está no poema. Qual é a palavrinha que mostra que ele participa desse poema? Então, se ele participa, é em primeira pessoa. Mas se ele não participa, é em terceira pessoa. Ele só conta, mas você não vê nenhum sinal lá, nenhum verbo, nada, nenhum pronome que indique que ele está lá no poema. Aí é em terceira pessoa. Mas tem uma palavrinha que sinaliza que que foi ele que viu. Então ele diz lá, a gente percebe que ele está presente. Mas aí vocês vão dizer e vão provar para mim se ele está narrado em primeira ou em terceira pessoa com uma palavrinha do texto, tá bom? 9.
Identifique alguns verbos presentes no poema e reescreva-os abaixo. Vocês vão identificar alguns verbos lá, que indicam a ação que o homem está praticando, e vão escrever aí nessa 9, tá bom? Vocês vão escrever todas essas perguntas no caderno e responder, e enviar a foto para a Pro, tá certo? Eu vou colocar esse material no grupo, tá bom? Um abração e até a nossa próxima aula, online, ou com videoaula, ou com atividade, tá bom? Ó, até mais.